Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. 2022 está sendo um ano bem produtivo no departamento de filmes pra mim. Eu já assisti mais de 20 num espaço de menos de 2 meses. Até agora eu desgostei de muita pouca coisa, mas para mais detalhes sobre esse filme em específico que eu não gostei, ouçam um episódio sobre as minhas apostas para o Oscar, que vai sair daqui 2 semanas, se estou certa. Então, vem aí, gente. Mas hoje eu quero falar de coisa boa, eu quero falar de 3 filmes que estão no meu top 3 atual, filmes que eu amei, que me conquistaram e que eu recomendo para todo mundo. E eu quero dizer também que são filmes fáceis, eles são bem family friendly, dá para todo mundo curtir. Só um deles é um lançamento do ano passado e tá na corrida do Oscar, e os outros 2 são um pouco mais antigos. Eu vou começar pelo mais recente e vou indo voltando no passado. Queria começar falando de No Ritmo do Coração, ou Coda, como é o título original do filme. Ele tá com 3 indicações ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante por Troy Kotsur, que interpreta o pai da protagonista. E ele conta como roteiro adaptado porque é um remake de um filme francês chamado A Família Bélier. Esse filme é um coming of age, uma história de uma adolescente encontrando o seu lugar no mundo. É super leve e tem vários clichêzinhos, mas é tudo tão bem feito que eu passo pano até pra vibe meio motivacional, alegrinha que ele tem. E No Ritmo do Coração, vamos acompanhar a Ruby, uma adolescente do último ano do colegial que é a única ouvinte de uma família de surdos mudos. Ela se comunica com seus pais e com o irmão mais velho através da linguagem de sinais e auxilia eles no barco pesqueiro da família. É bom prestar atenção que os atores da família realmente são surdos, o que não deveria ser novidade, mas nesse caso é, né? O filme tem vários elogios da comunidade por não ser capacitista, por mostrar a família como completa, feliz, capaz e ativa, o que também não deveria ser novidade nessa altura do campeonato, né? Mas voltando para Ruby, ela tem os conflitos normais da adolescência e sofre muito bullying na escola também. Até que ela resolve entrar pro coral da escola num ato impulsivo, porque ela viu o crush dela fazendo isso, e lá ela descobre uma nova paixão e é apresentada a ideia de ir para a faculdade de música, que não tinha passado pela cabeça dela até então. O filme ele tem a trama paralela do negócio da família, que tem uns problemas, e do romancinho da Ruby com o crush, mas o foco é o conflito da jovem sobre ficar e ajudar a família, ou ir fazer faculdade fora e buscar o lugar dela no mundo. E ele tem cenas belíssimas, assim, bem emocionante. Eu chorei umas 2 vezes, terminei o filme super emocionada e com um quentinho no coração. Sendo bem sincera, eu não acho que ele tenha chances de Oscar, apesar de eu estar torcendo para o ator coadjuvante. Se ganhar alguma coisa vai ser surpresa, eu acho, assim, é o que eu tô apostando por enquanto. Eu ainda não comecei a escrever o roteiro do episódio do Oscar, então não fui muito atrás ainda das outras premiações. O SEG vai ser hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, então 1 semana depois dele ir ao ar, então eu não sei os resultados ainda. Então, muita coisa pode acontecer ainda nessas semanas até o Oscar, né? Se vocês forem ver só um dos filmes que estão indicados no Oscar, assistam esse. Assistam No Ritmo do Coração. Ele tá disponível no Prime Video, apesar de ser uma produção da Apple TV. Vai entender o que acontece na distribuição, né? O nosso segundo filme de hoje é uma animação. Em janeiro, eu tava super animada, montando um monte de pequenas metas pro ano, e uma delas era zerar os filmes do Estúdio Ghibli. Eu ainda acho que dá pra cumprir ela, mas eu tô pegando um pouco mais leve. Eu tava muito no gás no começo do ano, vi 3 filmes e depois não vi mais nada, passaram-se 2 meses. Mas enfim, aqui eu quero falar de uma descoberta que eu tive de um filme que não é tão falado e tão amado do estúdio, mas que eu assisti e eu amei, assim, eu achei maravilhoso, que é Sussurros do Coração, de 1995. Pra quem não conhece, né, um pequeno contexto, Ghibli é um estúdio de animação japonesa, muita gente se refere como a Disney do Japão, mas eu acho isso meio reducionista demais. Tem um episódio sobre a viagem de Hiro e o castelo animado lá nos primórdios do podcast, recomendo ouvir eles.
Sussurros do Coração sempre tinha passado batido pra mim, até por não ser dirigido pelo Miyazaki, que é o grande nome da casa. Então foi uma grata surpresa gostar tanto desse filme do jeito que eu gostei. Ele é meio que um ponto fora da curva, de algumas maneiras, ao mesmo tempo que mantém todas as características que tornam os filmes do Estúdio Ghibli excelentes e únicos. Ele é completamente mundano, é um come of age que parece um filme indie, só tem uma sequência meio fantástica, que na verdade é um sonho, mas daí ficam usando as imagens dessa parte para promover o filme. Então muita gente pode ficar desapontada se viu o pôster, achou legal e resolveu ver o filme por causa disso, ou viu o trailer também, porque não é isso, é uma coisa bem cotidiana, bem vida comum mesmo esse filme. A gente vai acompanhar a Shizuko, que é uma adolescente pacata, que ela ama ler e tem uma vida simples. Eu preciso aqui abrir um pequeno parênteses de contexto, porque eu não sei se todo mundo aqui já teve a experiência de emprestar livros numa biblioteca. Principalmente no passado, né? Eu não sei como estão as coisas hoje. Não sei se essa experiência é universal, mas aconteceu comigo e aconteceu no livro. Quer dizer, não exatamente, mas eu consegui entender o que estava acontecendo porque eu já frequentei bibliotecas e tal. Mas enfim, no final dos livros da biblioteca tem tipo uma bolsinha de papel com uma ficha dentro, onde tá escrito o nome da pessoa que emprestou, quando ela emprestou e quando ela devolveu o livro. Então tem uma lista. E quando você empresta, tá lá o seu nome, quando você emprestou e tem uma data escrita pra você devolver. Aí depois que você devolve, eles passam a caneta, assim, que tá a lápis, né, porque você pode devolver antes. E aí eles passam a caneta quando você devolve, e quando você pega o livro, você consegue ver todas as pessoas que pegaram esse livro antes de você, quando elas devolveram e tal. Aí, a personagem aqui do filme, ela percebe que todos os livros que estão com ela, porque ela gosta muito de ir na biblioteca e gosta muito de ler, todos os livros foi uma mesma pessoa que emprestou antes dela. Aí ela começa a ficar: o que está acontecendo? Isso parece uma história de um livro. E começa a criar na cabeça dela essa pessoa, né, um nome masculino, e começa a fantasiar sobre quem é esse garoto misterioso dos livros, que pega todos os livros que ela pega também. Essa é a grande sinopse do filme, mas esse assunto não se alonga demais. Tem tanta coisa pequena que vai acontecendo que se eu ficar falando pode parecer meio chato, mas quando você está assistindo, tudo isso ajuda a construir aqueles personagens e aquelas situações para no final ser uma grande história de descoberta da protagonista, porque no fim ela acaba ficando: o que eu vou fazer da minha vida? Qual o legado que eu vou deixar? A menina tem, sei lá, 15 anos, tá pensando em legado já. Eu que eu não sou mais adolescente faz muito tempo, eu consegui me identificar nesse pensamento dela, principalmente porque ela quer abraçar o mundo na primeira tentativa. Ela quer que a primeira coisa que ela faça seja perfeita e linda e maravilhosa, e não é, sabe? Ela faz, ela se dedica e ela acha que ela fez um negócio. Ela fica com medo de mostrar para as pessoas, porque ela tem medo das críticas, mas ao mesmo tempo ela acha que aquilo é o projeto finalizado. E aí ela conversa com as pessoas e o pessoal meio que aponta, tipo, correções que ela pode fazer, melhorias que ela pode fazer. E aí ela vai percebendo que esse não precisa ser o esboço final, que ela ainda pode trabalhar nisso, que ela ainda tem tempo para trabalhar nisso. Então essa é a grande coisa, assim, do filme. Fora todas as tramas paralelas, tem ela com uma amiga dela tentando resolver uns negócios com o crush, tem o negócio do menino misterioso, tem um gato que ela segue um dia que ela tá andando de bobeira na cidade e ela vê um gato estranho, e ela começa a seguir o gato, e ela vai parar num lugar completamente diferente da cidade, e ela conhece um pessoal diferente. Tipo, são várias coisas pequenas que deixam esse filme todo maravilhoso, assim. Sussurros do Coração, assim como a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli, estão disponíveis na Netflix. Eu recomendo todos eles pra todo mundo, porque são todos muito bons. Até os que não são tão bons são de deixar quentinho no coração. O último filme de hoje é de 1944, sim, bem do túnel do tempo mesmo, e chama Agora Seremos Felizes, ou em inglês, Meet Me in St. Louis. É um filme musical estrelado pela Judy Garland. Eu assisti esse filme a convite do Belas Artes à la carte, já que ele entrou no catálogo recentemente, mas ele também tá em outros lugares também. Tem uns filmes antigos que são impossíveis de achar, mas tem outros filmes antigos que eles estão em vários lugares diferentes, mas tá meio picadinho, então tem que procurar. O filme é um musical desses antigos, onde as músicas elas são pontuais, mas tem umas 5 ou 6 ao longo do filme.
A gente vai acompanhar uma família com destaque para as duas irmãs mais velhas que estão no auge da adolescência, já pensando no casamento, porque é um filme de 1944 que se passa uns 30 anos antes, assim, passa no começo do século. Eu trouxe 3 coming of age aqui sem querer. São 3 filmes com protagonistas adolescentes resolvendo os seus conflitos internos em contextos completamente diferentes, enquanto elas buscam o seu lugar no mundo de formas completamente diferentes também. Só percebi agora, que coisa. Eu não gosto muito de filme de adolescente, mas eu gosto muito de Coming of Age, porque são muitas camadas e são muitas coisas, e é impossível não ter algo que você não se relacione, porque a adolescência foi difícil pra todo mundo. Mas enfim, voltando aqui no filme, tem toda a parte da personagem da Judy Garland, que é a segunda mais velha, ela não é a mais velha. Ela tá interessada num vizinho, mas ela não sabe direito como chamar a atenção dele de uma maneira que seja aceitável pra uma moça respeitável da época. E aí ela arranja um monte de confusão e umas situações bem engraçadinhas, assim, de adolescente não sabendo como reagir às coisas, né? Aí tem também toda a trama da irmã mais velha, que ela tá sendo pedida em casamento, e tem esse drama de, ele vai me pedir de casamento, aí ele não pede, ai meu Deus, eu estou ficando velha pra titia, e ela tem 17 anos, sei lá. E tem toda essa situação, e tem as duas irmãs mais novas, que elas são crianças, e elas são bem, assim, endemoniadas, elas aprontam muito, tem toda uma parte delas indo no Halloween, porque assim, o filme é dividido em estações, ele tem 4 partes, né, cada uma com uma estação do ano, e na parte do outono é só a noite de Halloween, as duas pequenininhas assim, metendo um monte de confusão, que quase vira um filme de terror, assim, é bem bizarra essa mudança de tom, eu não gostei tanto, pra ser sincero, eu acho que não precisava, do jeito que o filme se tornou nesse momento, que é na metade final já, mas mesmo assim é interessante você notar como algumas escolhas de direção podem mudar completamente o tom do filme. Mas o grande conflito de tudo não é nem os namoradinhos, é o pai da família, que ele aparece um dia falando que vai ser transferido pra Nova York e que todo mundo tem que ir embora junto com ele, porque, né, é isso, né? E todo mundo não quer, porque a vida deles estão lá em São Luís e os namoradinhos estão lá também. E aí tem todo esse conflito de vamos, não vamos, vamos, não vamos, além dos conflitos de cada personagem. Assim, não é nada o fim do mundo, mas é legal o filme. Eu gostei muito dele, eu achei ele muito fofo. As cores são muito bonitas, porque esses filmes antigos em Technicolor têm esse tchan a mais. É um filme muito inocente, nem tanto porque naquela época as pessoas eram inocentes, mas porque existia uma censura velada para os filmes serem daquele jeito, né? E por isso ele é de boa pra você assistir com a sua família inteira, porque você não vai passar constrangimento nenhum com ele. Como já disse, Agora Seremos Felizes está disponível no Belas Artes à la carte e em outros serviços de streaming também. Bom, eu espero que tenham gostado das diquinhas do episódio de hoje. Por enquanto, esse é meu top 3 filmes do ano, mas assim, ainda é fevereiro, quer dizer, quando esse episódio for ao ar, já vai ser março, mas ainda estamos no primeiro trimestre do ano, muita coisa pode mudar. E eu espero que mude, porque eu quero ver muitos filmes esse ano. Eu comecei com o pé direito, eu já vi muita coisa em janeiro. Em fevereiro eu vi um pouco menos, mas ainda assim tô dentro da minha meta de ver uns 10 filmes por mês, que é algo completamente inédito pra mim. Ano passado teve um mês que eu vi, sei lá, 1, 2 filmes no máximo. Com isso eu tô vendo menos série. Mas eu acho que é meio que uma escolha, eu precisava cortar de algum lado pra ver mais de outro, então eu tô vendo menos série. Os livros eu ainda tô conseguindo manter minha meta de 2 por mês. Então vamos ver ao longo do ano como as coisas vão ser, né? Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. Comentem na nossa publicação do episódio de hoje o que vocês acharam, se vocês já conhecem algum dos filmes. Dão esse engajamento pra gente. E a gente também tem um e-mail de contato, que é o @filme.da.semana, que também é uma chave Pix, caso vocês queiram fazer alguma colaboração com o nosso trabalho. E até semana que vem. Tchau, tchau.